Olá, senhoras e senhores, chegamos, vamos. Boa noite, vamos para mais um conteúdo que hoje vai ser muito top. Hoje vai ser surreal. Se o Instagram nos derrubar, a Pri já chegou. Ela tem que chegar, ela tem que dar a marca oficial dela. Boa noite, meu amor, boa noite, meus amores. Hoje, assim, ó, é pra quebrar tudo. Se o Instagram nos derrubar, a gente volta de novo. E aí? Deixa o som explodir. Vamos esperar esse povo chegar. Vai, pega a tua água. Pega tudo que tu precisa aí. Já senta, chama todo mundo. Bora. Ei, chegou a incendiária aí, hein? Hoje eu tenho convidado, senhoras e senhores. Boa noite, sol! Boa noite, linda! Deixa eu ajeitar o cabelinho pra ficar bonita na gravação. Como é que foi o dia de vocês? Fala pra mim. Oi, Júlia! Juliana, desculpa, li errado. Oi, meu amor! Agora que eu me toquei. É tu, linda! Boa noite, senhoras e senhores, boa noite. Essa noite friazinha que eu tô sentindo aqui vai ser massa demais. Tá pronto? Todo mundo pronto? Então compartilha a live, vamos. Oi, meu amor, que bom que você tá aqui. Fica aqui com nós, fica. Fica aqui com nós, é muito gauchesco, né, gente? Então vamos lá, compartilha essa live. Compartilha. Ai. Hoje eu tenho convidados, senhoras e senhores. Foi tipo que assim, bora fazer uma live hoje. Que horas? Daqui a 10 minutos. O que a gente vai falar? Bora! Então tá bom, é isso, vamos! Amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês estão cientes disso, mas o sentimento que eu tenho por vocês tá ficando cada vez mais forte, viu? É muito bom. Porque às vezes quando a gente tá com vontade, eu agora queria tomar um banho quente e deitar. Era só o que eu queria pra hoje. Mas eu tô aqui com você, olha que delícia. Sim, tem dia que não tem vontade. Aí você tem que fazer o quê? Sem vontade. Aí vem uma mensagem da Sol. Cadê? Tô esperando. A Sol já chegou chegando, povo. Tá, amores. Hoje eu tenho um convidado que foi acionado em cima da hora. Sim. E sabe o que é mais legal? A pessoa simplesmente com o coração aberto para fazer a coisa acontecer. Então eu vou trazer uma pessoa que tem muito conhecimento. E essa live vai ser muito rica de informação, vai ser muito rica, tá? Então eu quero que você, assim, ó, pare tudo que tu tá fazendo. Amor à primeira vista. Coisa maravilhosa. Para tudo que tu tá fazendo, para tudo. Sério. Larga as distrações. Larga tudo e vem. Vem porque hoje a gente vai aprender. Hoje de manhã tivemos uma live sobre atitude. Foi top, não foi, gente? Ai, gente, assim, ó, de verdade. Tá sendo muito importante. Eu tô recebendo muita mensagem. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: eu rodei o mundo pra achar o que eu queria e encontrei. Tô cansada, mas tô com um sentimento de realização. Sabe o que é muito massa? Ver vocês tirando a bunda da cadeira e fazendo a vida de vocês acontecerem. Gente, isso não tem preço. Simplesmente não tem preço. Não tem preço. Ela chegou aqui agora, Michele. Tava falando de ti, meu amor. Tava falando de ti agora. Que tu rodou o mundo e encontrou o que tu queria. E eu amo quando vocês compartilham comigo cada vitória, cada passo, cada caminhada. Hoje eu passei um tempo precioso com a Alê. Acreditem, vai ser massa o que vai vir por aí.
Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, todos bem-vindos. Tô exausta, mas feliz. Uau, que massa isso, que massa. Então, olha só. Estamos na série de lives sobre atitude. Amanhã é a última. Eu fiz a contagem errada ali, mas amanhã é a última. E o convidado de hoje à noite vai estar amanhã também, de manhã. E a gente vai botar o negócio pra esquentar aqui. Olha só, presta bem atenção. Eu quero que você esteja 100% engajado, tá? 100% aqui. Comenta, sabe? Cadê o coração, sabe? Vamos gerar uma força motriz aqui, tá? Isaac, manda um oi aí pra eu te chamar aqui já. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Olha aqui, olha essa frase. Só tem sucesso quem quer. Tirado do manuscrito do Napoleon Hill. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sei que você deseja muitas coisas na sua vida e eu sei que você quer muitas coisas. Eu sei. Eu sei que você sonha com muitas coisas, eu sei que você almeja muitas coisas, só que muitas coisas, elas podem acabar te tirando do prumo. Você tem que parar de olhar para o lugar que tira o teu foco e olhar para onde existe uma trilha. E é isso que o Isaac vai trazer hoje para nós. Bora lá. Vou colocar uma musiquinha aqui, enquanto o Isaac não chega. Fala, meu amigo, vamos colocar esse negócio abaixo, vamos botar para derreter, porque é hoje. Senhoras e senhores, esse é meu amigo Isaac, ele já esteve aqui numa live outra vez. E ó, estamos aquecendo, porque hoje vai ser incrível. Você é um amigo mais lindo, você tá bonito demais, homem. Coisa linda. Boa noite, Nath. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo Todo bem? mundo escuta. Tá, então, em primeiro lugar, aqui eu quero dizer que é uma honra estar contigo, estar com a tua audiência, né? E eu tenho acompanhado muito aqui as lives sempre que posso e tenho me impressionado, Nath, com a empolgação desse povo, né? É E massa, né? hoje, e hoje eu quero me juntar aí com vocês e contribuir nessa jornada aí dos 10K, né? Quem aí que está nos escutando aí, que está na jornada do 10K, dá um oi aí para nós. E hoje nós conversamos e foi muito realmente de última hora, né? Eu falei com a Nath há alguns momentos atrás e vou te contar algo, Nath, que aconteceu entre a nossa conversa e agora. Uma pessoa me ligou e eu acabei ficando praticamente todo esse tempo no telefone com outra pessoa. Então, assim, realmente vai ser aquela situação, sabe quem faz ao vivo. Então, nós vamos. Nem Vambora, eu é a sei. melhor coisa da vida. Não dá tempo nem de respirar, nem de se preparar. Exatamente. O volume da O, Natália já baixou. Vê aí se tá melhor, querido. Vê se tá melhor. Melhorou? Gente, olha o povo aquecido. Hashtag 10KMC. Vocês estão demais, meu Brasil. e agora, Eu sou a Nath? primeira. E agora, poucos minutos antes aqui de você me chamar, eu estava enlouquecido aqui em casa, atrás dos meus livros. Minha biblioteca não é tão organizada quanto a sua. A minha está mais por tamanho de livro, né? O que vocês veem atrás aqui é só eu tenho mais de 1000 livros. Isso aqui é só um pedaço da minha biblioteca. Então eu saí em busca de alguns livros para trazer algumas informações. Também peguei a Lei do Triunfo, o Quem Pensa Enriquece. E hoje a ideia é bater um papo sobre princípios que conduzem ao sucesso, né? Aquela ideia que nós sempre repetimos, se ouve muito em PNL, no coaching, é que o sucesso ele deixa pistas, né? Então, qual é a atitude comportamental que você precisa ter? Você aí que está na jornada dos 10K, qual é a atitude comportamental e como você deve se portar para atingir esse objetivo dos 10K? Então, é sobre isso o bate-papo de hoje. E com isso, né, nós vamos usar muito aqui o material do Napoleon Hill. Eu combinei com a Nath de nós falarmos um pouquinho aqui da filosofia do sucesso do Napoleon Hill. E o Napoleon Hill, para quem não sabe, eu acredito que todos aqui devem conhecer ele. Para quem não sabe, ele foi o precursor de todo esse movimento mundial. Olha só,
Quem não Eu tem também, Napoleão Rio Caso tá perdendo. eu também tenho um bocado aqui. E o Napoleão Hill ele deu o pontapé nesse movimento inicial de desenvolvimento pessoal. E a história dele, Nath, é meio engraçada porque ele acabou entrando nisso meio que por acaso, né? Para quem conhece a história do Napoleão Hill, ele era uma pessoa que, aos olhos de muitos, tinha tudo para dar errado, né? Ele nasceu numa família muito pobre, perdeu a mãe muito jovem, aos 10 anos de idade, né? E depois, logo aos 12 anos, ele acabou tendo uma madrasta que foi fundamental no desenvolvimento dele. E lá no ano de 1908, ele era um jornalista, um correspondente de um jornal. Ele foi designado aí para entrevistar Andrew Carnegie, que nada mais era do que o homem mais rico do mundo na época. E foi essa entrevista que acabou mudando a história dele. Inclusive, eu vou dar já uma indicação de início, né? Esse livro aqui, ó, dá para ver bem? Os Magnatas. Ele conta a história do capitalismo americano, né? Como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould e J.P. Morgan inventaram a supereconomia americana. Então aqui conta como os Estados Unidos acabou se tornando a maior potência do mundo. E Andrew Carnegie, que foi entrevistado por Napoleão Hill, ele tinha uma crença muito firme de que certas atitudes comportamentais conduzem ao sucesso. O Andrew Carnegie acreditava muito nisso. Ele era um escocês que migrou, ainda criança, para os Estados Unidos, sem recurso nenhum. Começou como auxiliar naquelas ferrovias, foi auxiliar de contabilidade e acabou se tornando o homem mais rico do mundo, né? E ele tinha uma crença muito forte de que esses princípios que conduzem ao sucesso deveriam ser compilados e ensinados para o maior número possível de pessoas. E justamente quando o Napoleão Hill vai entrevistar ele, o Andrew Carnegie ele propõe esse desafio para o Napoleão Hill para que ele dedicasse pelo menos 20 anos da vida dele para alinhar, né, entrevistando tanto pessoas que tiveram muito sucesso quanto pessoas que não foram bem-sucedidas na vida. A partir dessas entrevistas, o Napoleão Hill colheu material suficiente para identificar um perfil que é o perfil da pessoa que realiza, da pessoa que tem sucesso nas suas atividades. E justamente o livro Quem Pensa Enriquece, a Lei do Triunfo, resumidamente, eles vão demonstrar essas descobertas que o Napoleão Hill acabou fazendo ao longo da sua jornada de 25 anos e que nós vamos aqui compartilhar aqui com a tua audiência hoje. Uau, que massa! Então, pare e pensa, assim, entenda bem aonde você está agora. Ele é muito inteligente, o Isaac, né? Que bonitinho a forma dele falar, né? Mas agora você vai entender o que uma das mentes mais incríveis, o cara pesquisou pessoas ricas, o cara fez uma pesquisa real sobre comportamento e conduta. E é muito provável que se você quiser fugir disso, não vai conseguir chegar nos 10K. É muito provável que se você quiser inventar a roda, que um cara que já fez a pesquisa, já mergulhou, ele é conhecido por deslanchar aí o desenvolvimento pessoal, né, Isaac? De uma forma que não tem precedente. Napoleão Hill é o cara. Então eu quero que você se atente nesse momento para entender qual é a conduta que você tem que ter para chegar nos 10K. Então, essa é uma live focada exatamente em conduta de sucesso. Você precisa entender e aprender que sucesso deixa pistas. Natália, eu já ouvi isso antes. As pessoas do mundo do desenvolvimento pessoal falam isso. Eu sei que elas falam. Só que aqui vai ser carregado de um contexto histórico. Aqui vai ser carregado de um contexto real, verdadeiro. E como você já sabe, não adianta só saber. Precisa praticar. Então, eu quero que tu pegue e condense tudo que o Isaac vai falar, tudo que a gente vai bater um papo aqui, conversar e comece a trazer isso para a tua vida. Porque no final eu vou te pedir uma ação. E eu quero que você corra para os 10K. Consegue entender? Porque senão o 10K vai ficar só na hashtag. E não é isso. E não é isso que eu quero para você. Hashtag é só empolgação de emoção? Não, aqui não vai ser. Aqui vai ser hashtag vira resultado. Consegue entender? Esses 10K vai vir para tua mão. Mas primeiro você precisa entender o fundamento. Caramba, e olha só, né, Isaac? Nada melhor do que começar pelo Napoleão Hill. Exatamente. E uma coisa que o Napoleão Hill foi muito privilegiado historicamente, porque ele pegou o momento histórico exato do surgimento dos primeiros bilionários do mundo. O Napoleão Hill, ele
Até uma época atrás, isso eu falei na outra live, né, antes desse boom econômico do século XIX para o século XX, não existia muita mobilidade social. As pessoas geralmente nasciam e morriam na mesma posição social, com muito poucas exceções, e só detinha grandes fortunas o clero, a nobreza, e por um período de tempo na história, os senhores feudais. Então aqui, na verdade, o Napoleão Hill ele pega a exata época do surgimento do capitalismo como nós entendemos nos Estados Unidos. Percebo que o Napoleão Hill, olha que privilégio, ele foi contemporâneo de Andrew Carnegie, ele foi contemporâneo de John D. Rockefeller, ele foi contemporâneo de Henry Ford, ele foi contemporâneo de Thomas Edison, ou seja, praticamente todos os mega capitalistas do início do século XX viveram na mesma época em que Napoleão Hill viveu, né? Foram as primeiras pessoas super ricas do planeta. E ele teve a oportunidade de entrevistar e extrair essa sabedoria, né, que é uma sabedoria que, repito, a Natália tem falado muito isso, não se aprende na escola e não se aprende na faculdade. É uma sabedoria comportamental, né, e que a melhor forma de aprender é aprendendo com aquelas pessoas que já atingiram, que já alcançaram aquilo que é o nosso objetivo. E foi justamente isso que o Napoleão Hill fez, e agora a nossa proposta é traçar, assim, em breves palavras, a live é só 1 hora de Instagram, quais são essas características que ele vislumbrou e que você precisa ter se você quiser ter um desempenho ou um desempenho extraordinário acima do comum na sua vida, né? Aqui, eu entendo que nós estamos num grupo de pessoas que querem ter um desempenho extraordinário, acima do comum. E aqui o Napoleão Hill vai servir aqui como nosso professor. Eu vou me colocar aqui junto com a Natália como uma espécie de tutor intermediário, porque na verdade nada nós vamos criar aqui. Esse conhecimento todo já foi compilado pelo Napoleão Hill e nós vamos aqui, na verdade, só trocar uma ideia daquilo que você precisa para alcançar o resultado que você pretende ou que você tem por objetivo na vida. Então, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu, se fosse você, pegava papel e caneta e não esperava essa live ficar gravada, porque vai que o Instagram ele derruba e tu perde tudo. Então, pega papel e caneta ou grava, não sei o que tu vai fazer, mas traz para você essa realidade. Eu quero que você comece, de fato. Lembra que a gente já passou por várias partes, por vários detalhes. A parte chegou, tornou peso o negócio aqui agora. Lembra que a gente já passou por várias etapas aqui, já assumimos a incredulidade, a ignorância. Se você não fez isso, vai nas lives e assiste de novo. Nesse momento, eu quero que você assuma o papel de aprendiz. De aprendiz. Natália, mas eu já ouvi isso. Você aplicou? Ah, não. Então, vai ter que ouvir de novo para poder aprender e realmente aplicar. Então, uma das coisas que o Napoleão Hill ele traz muito é ter um objetivo determinado, né, Isaac? Eu não sei se tu vai começar por aí, mas ele diz muito sobre ter um desejo ardente. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm um desejo muito curto. Elas desejam algo porque vai dar dinheiro, só dinheiro, e não por um propósito muito bem definido. Elas desejam as coisas porque o vizinho deu certo para o vizinho, mas elas não sabem exatamente como o propósito delas cabe nisso, como elas cabem naquilo, e aí é muito fácil desistir, né, Isaac? Exatamente. Nath, deixa eu só aproveitar esse momento e fazer também mais uma propaganda aqui de um livro. Eu sou um grande vendedor de livros, né? Mais uma propaganda de um livro que também vai seguir essa filosofia do Napoleão Hill, mas mais aplicado à nossa realidade aqui hoje, no século XXI, que é esse livro aqui, ó, Mais que um Milionário, tudo que eu aprendi com Napoleão Hill, né? Esse senhor aqui, ele escreveu pela própria fundação do Napoleão Hill, que publicou, né? É um contador norte-americano que teve um desempenho extraordinário na vida. Por mais de 20 anos, ele foi presidente de uma instituição bancária bem importante, e aqui ele também traz algumas informações bem importantes. Mas, assim, iniciando a nossa conversa, direto ao ponto, né? Qual é o fundamento de toda a filosofia do Napoleão Hill? Ela é fundamentada em duas coisas. Tudo parte de dois grandes princípios. O primeiro grande princípio é o desejo, e o segundo grande princípio é um objetivo definido. Então, toda a filosofia do Napoleão Hill, ela vai trabalhar nisso. Inclusive, eu vou ler aqui, se vocês me dão licença,
o livro Quem Pensa Enriquece, tá? Eu estou lendo aqui no capítulo sobre desejo, né? Aqui na minha edição é a página 38. Né? Ele vai dizer assim: todo ser humano que atinge a idade de começar a entender para que serve o dinheiro quer tê-lo, mas querer somente não traz riquezas. No entanto, desejar riquezas com um estado de espírito que se torne uma ideia fixa, planejar os meios e modos definidos para conquistá-las e basear esses planos em uma persistência que não admita o fracasso, isso sim trará riquezas. Então aqui ele começa a mostrar a diferença, né? Aqui Napoleão Hill não está falando daquele desejo vago. Ah, como eu desejo sei lá, comer Como um eu sorvete. quero, o querer não ser o poder. Aqui é um desejo definido ao ponto que se torne, de acordo com Napoleão Hill, aqui uma ideia fixa. Né? Ou seja, eu realmente sei aquilo que eu quero, né? E aquilo que eu quero ocupa meus pensamentos de tal forma, né, que eu estou pensando de modos definidos para conquistar, né, com planejamento e com uma persistência que não admite fracasso. Né? Quando eu leio persistência que não admite fracasso, eu me lembro de um livro, acho que é muito conhecido, eu acredito que a grande maioria já deve ter lido aí, que é o maior vendedor do mundo, do Og Mandino. Né? Acredito que muita gente já leu esse livro. E esse livro tem uma frase, né, sensacional logo no início do livro. Ele diz assim: o fracasso nunca te alcançará se a sua vontade de vencer foi suficientemente forte. Eu acho sensacional essa frase. Né? E é justamente o que Napoleão Hill está falando aqui. Não é um desejo vago, né? Você não vai chegar nos 10, nos 20, nos 50, nos 100K, e os 10K é apenas o início, apenas o começo da jornada. Né? Você não vai chegar nisso desejando vagamente, ou aqui um desejo que se compromete. Né? Não só um desejo comprometido, né? Como um desejo persistente. Né? Isso nós falamos acho que da última live que eu participei, que nem tudo funciona como está no papel. Nós vamos enfrentar revés, dificuldades, problemas no meio do caminho. Só que esses problemas podem nos fazer desistir ou nos tornar mais fortes, ou nos tornar mais resistentes, ou nos tornar mais antifrágeis, como eu gosto de usar a expressão. Então, aqui o que o Napoleão Hill está dizendo é que tudo vai começar num desejo. E aqui eu abro parênteses, Nath, para falar uma coisa muito importante. Nós, preste muita atenção, isso é cultural, é histórico, é sociológico. Se você estudar a história de todos os países de origem latina, Brasil, Argentina, Uruguai, a própria Europa Latina, nós fomos criados numa cultura que tem uma certa aversão natural ao lucro. Né? Parece que ganhar dinheiro é uma coisa feia. E ser pobre é lindo. Isso é traço típico da cultura latina. Isso é traço típico da cultura latina. Países de origem latina têm esse problema, coisa que não se vê na tradição anglo-saxônica. Né? O americano, ele já desde o início, desde jovem, ele tem aquele famoso sonho de juntar o seu primeiro $1 milhão. Né? Então, a primeira coisa que ele vai iniciar aqui o Napoleão Hill dizendo é que o desejo é o ponto de partida. Você não vai alcançar e não vai ter o gás suficiente se o teu desejo não for suficientemente forte. E para isso, você precisa ter um desbloqueio emocional. Você não pode achar que o sucesso... acho que foi Nelson Rodrigues, né, que dizia que no Brasil o sucesso é uma ofensa. Né? Você não pode... Você tem que lidar com esses pensamentos. E é por isso que a Natália está fazendo um trabalho aí tão grande aí de desbloqueio emocional, porque nesse ponto as emoções elas podem ser um obstáculo para nós atingirmos o nosso objetivo. Né? Você vai ter que lidar com essas emoções, a emoção de não merecimento, a crença de não merecimento, né? Isso é muito próprio e muito comum na nossa tradição latina. Então a primeira coisa, desejo, né? Desejo, né? Não há nada de mal, muito pelo contrário, né? Tudo que é de bom, que é feito para a humanidade, hospitais, obras sociais, a Natália tem falado sobre construção de casas para as pessoas, tudo isso exige dinheiro. Dinheiro não é uma coisa ruim. Né?
Tira isso da sua cabeça. Isso é importante porque enquanto você não conseguir eliminar isso da sua mente, você não vai conseguir alcançar o sucesso. Porque vai ficar muito distante. Porque assim, se o seu sentimento, se a sua emoção disser dinheiro é ruim, você vai se afastar cada vez mais das oportunidades de ter dinheiro. Porque lá no seu subconsciente você está bloqueado emocionalmente para que dinheiro venha na sua mão. Só que dinheiro não é uma questão de ter dinheiro pelo dinheiro. Isso é pobreza também. Isso é pobreza também. Quantas pessoas milionárias tiveram dinheiro pra caramba, foram artistas de Hollywood, acabaram perdendo suas vidas. Então, o dinheiro pelo dinheiro, ele não funciona. Se você tem uma crise existencial dentro de você, se você tem um problema na tua identidade. Então, é preciso desbloquear você emocionalmente, ativar a tua identidade para que você saiba realmente o que fazer com dinheiro. Porque eu não sei se tu concorda comigo, Isaac. Dinheiro, para mim, é tomada de poder de decisão, é poder de escolha, é poder ter a forma de direcionar as coisas. Concorda? Nath, esses dias até aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, né? Vou compartilhar uma história. Eu tô querendo ter esse momento mais de humor aqui, né? Eu sou uma pessoa muito séria, vou contar uma história engraçada. Eu tava na casa de um amigo meu esses dias, e ele tem uma filha que eu acredito que deve ter uns 7 anos de idade, mais ou menos. E ela me perguntou, né? Ela me perguntou assim, Isaac, por que existe o dinheiro? A pergunta da criança para mim, por que existe o dinheiro? Caraca. E daí eu fui tentar responder na linguagem dela. Eu disse, não, sabe por que funciona o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que um meio de troca. Eu disse, não. O que acontecia? Nas sociedades antigas, em que todas as pessoas viviam próximos, o que acontecia? Uma pessoa produzia milho, a outra produzia arroz, o outro tinha bois, daí eles acabavam trocando. Né? Só que a complexidade das relações humanas, ela tomou tal volume que se tornaria um fardo fazer essas trocas e era algo extremamente complexo. Então, o que o ser humano criou? Ele criou a ideia de dinheiro. Né? Então, todas as coisas foram parametrizadas em um valor monetário e o dinheiro surgiu para facilitar trocas entre as pessoas. Por isso que o dinheiro nada mais é do que uma medida daquilo que você produz e agrega de valor. Você recebe o dinheiro como troca. O dinheiro é um meio de troca. Uhum. E ao explicar isso para ela, explicar para uma criança para que serve o dinheiro, né, fica claro aqui que a função do dinheiro é fazer a economia circular e os bens e serviços circular numa sociedade. Isso é fundamental para qualquer sociedade próspera. Né? Uma sociedade não prospera sem trocas que agreguem valor. Isso é o dinheiro. O dinheiro jamais, aqui é muito importante falar isso, o dinheiro jamais deve ser senhor, ele é servo. É você que manda no dinheiro. O dinheiro é um péssimo senhor. Um péssimo senhor, mas ele é teu servo. Lembra que a gente falou até isso numa live? Aí todo mundo escreveu, o dinheiro é meu servo, o dinheiro é meu servo. É isso aí, tem que ser assim. E aqui o Napoleão Hill começa, Nath, falando sobre desejo, ele dá 7 passos para se seguir. Né? Eu vou trabalhar esses passos aqui, depois a gente vai indo conforme o tempo. Aqui não está nada programado, gente. A gente está indo e nem eu sei o que eu vou falar daqui a 5 minutos. Então ele começa assim. Primeiro lugar, você está nessa jornada, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Tem gente... É interessante, porque a partir de agora, o que acontece? Existem muitas pessoas que aqui ganham o quê? 4, 3, 2 mil. E agora a gente está colocando uma base, 10K. O que acontece com você? Você começa a visualizar isso. Você começa a trazer para a tua realidade isso. E aí eu só quero complementar aqui uma coisa que tem nesse livro aqui, o sucesso, só tem sucesso quem quer, o seguinte, sobre desejo ainda, tá? O seu desejo dominante determina o mundo em que você vive. Isso é muito profundo. O seu desejo dominante determina o mundo em que você vive. Se o teu desejo... Imagina só, se o teu desejo não for exatamente grandioso, você vai viver num mundinho pequeno. Limitado. Nath, então, eu vou dizer uma frase...
Oi, pode falar. Desculpa. Eu vou dizer uma frase aí, eu quero que todo mundo aí pegue um papel e uma caneta para anotar essa frase. Anota aí, Tá? vamos lá. Essa frase que eu vou dizer partiu da boca de um imperador romano, da pessoa mais poderosa do mundo na época, Marco Aurélio. Ele dizia assim: olha só que profundidade essa frase, né? O verdadeiro valor de um homem deve ser medido pelos objetivos que ele persegue. O verdadeiro valor de um homem deve ser medido pelos objetivos que ele persegue. Eu até tô anotando aqui. E o que que isso quer dizer, Isaac? Fala para esse povo, vamos lá. Ah, bom, né? Essa frase está até aqui no livro que eu falei desse contador, o Don Green, né? Mas ela trabalha muito clara essa questão entre o nosso mundo interno e os resultados externos. Eu preciso lidar muito bem com os meus sentimentos internos, com as minhas emoções, né? E é por isso aqui que o Napoleon Hill ele começa dizendo: fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. E eu tenho certeza, Nath, eu tenho certeza porque eu conheço um pouquinho de sociologia e cultura latina, né? Estudei um pouco isso na minha vida. E eu sei as raízes profundas que tem, né, na nossa sociedade e no inconsciente coletivo a respeito da riqueza, né? Essa aversão à riqueza profunda que existe na cultura latino-americana. Então, a primeira coisa que acontece, isso é comum. Olha, quanta gente já ouvi dizer isso. Quando eu fixo na minha mente a quantia que eu desejo, muita gente já me disse isso, eu me sinto mal. As emoções começam a aflorar e, e existe vamos dizer assim, um choque emocional no interior das. Isso é a primeira coisa que acontece. E isso é natural, dado o ambiente que nós fomos criados, nessa cultura, né, que tem impregnado que o dinheiro por si só é uma coisa má. Como eu disse, dinheiro não é mal e nem bom. Dinheiro é um meio de troca. Né? Ele é útil para fazer circular bens e serviços na sociedade e para promover a prosperidade. Então, assim, a primeira coisa que acontece, eu fico imaginando, Natália, você lança o desafio do 10K. A primeira coisa é aquela voz interior, né? 10, Brutal! 10 mil. É a primeira coisa. Esse é o primeiro sentimento que nós temos que lidar em busca do sucesso, em busca do empreendedorismo, em busca do desenvolvimento pessoal. A nossa identidade, como disse a Natália, precisa ser trabalhada aí. O nosso merecimento precisa ser trabalhado aí. A nossa resistência e fortaleza interna precisa ser trabalhado aqui. Né? Então, primeira coisa, determine o montante. E aqui ele vai dizer, tá entre aspas aqui, entre parênteses, existe uma razão psicológica para essa determinação. Né? Existe uma razão. Segundo lugar, depois a gente comenta assim por alto. Segundo lugar, declare exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que receber. Nada vem de graça. Né? Se dinheiro é um meio de troca e eu pretendo aumentar os meus rendimentos, logo eu tenho que melhorar a qualidade daquilo que eu entrego. Você está entendendo isso? Se dinheiro é um meio de troca, vocês concordam comigo, né? Isso é histórico. Surgiu lá porque o escambo se tornaria inviável com o crescimento da sociedade. Dinheiro é um meio de troca. Né? Então, o que o dinheiro representa? O dinheiro representa a quantidade e a qualidade daquilo que eu produzo. Resultado. O dinheiro nada mais é, trocando em miúdos, que a expressão econômica dos resultados que eu entrego. E aí eu queria fazer uma pergunta: como é que tá a tua conta bancária? Como é que tá a tua conta bancária? A tua conta bancária expressa a emoção que você tem em relação ao dinheiro. Como é que tá a tua conta bancária? Ela tá expelindo o dinheiro, afirmando toda essa questão sociocultural
que existe, latino-americana, de que a pobreza é bonita e a riqueza é uma merda, ou a tua conta bancária está o suficiente, expressando aonde você quer chegar, expressando os seus resultados. Porque é muito fácil dar desculpas, é muito fácil dizer e inventar muitas coisas quando você não tem aquilo que você quer. Só que agora você está sendo alicerçado em princípios. O que o Isaac está falando está te trazendo base e princípios fundamentais de pessoas que já deixaram pistas. É simples, é seguir as pistas. Mas o quanto definido você tem que você vai, o quanto você vai ganhar? O quanto definido você tem na mente? Ou parece o seguinte, o que me oferecerem tá bom. É sério isso? É sério? Não, o que determinarem para mim tá ótimo. É porque você realmente, de fato, não tem a sua identidade ativada. Não é possível. E mais, Nath, o quanto você está disposto a dar em troca por aquilo que você quer. Isso é fundamental. Porque aqui o Napoleon Hill, ele não é daquela, vamos dizer assim, daquela autoajuda barata. Não, ele diz assim, nada vem de graça. Declare aquilo que você pretende dar em troca. Então, provavelmente, se você não está ganhando aquilo que você deseja, é por uma das duas ou pelas duas razões que eu vou dizer agora. Falta a quantidade de serviço ou qualidade, ou as duas coisas. Você precisa melhorar a quantidade e a qualidade do serviço que você está prestando. Porque dinheiro, repito, é moeda de troca. Né? Dinheiro é um meio de troca, não moeda. Dinheiro é um meio de troca. Então aqui ele vai dizer o que você pretende dar em troca. E aqui o princípio que deve nos guiar, né, e a Nath fala disso com frequência, é o over delivery. Você sempre deve dar mais do que aquilo que você recebe. Você sempre deve entregar mais do que aquilo que você recebe. Sabe o que eu percebo, Nath? Quem lembra aqui da entrega de 120% com foco em excelência, que nós falamos até e trouxemos o exemplo do Giovanni. Nós trouxemos numa live aqui, Isaac, eu não sei se tu chegou a ver. O Giovanni, ele me ajudou muito na semana de lives e ele fez uma entrega de 120%. Eu estava completamente rouca, ele já tinha ido para casa, ele foi lá e me deu um remédio. Ele voltou lá. E aí, o que vocês acham que o Giovanni alcançou em mim? Uma gratidão eterna. O que ele falar, eu vou tentar resolver, vou tentar ajudar, vou tentar fazer alguma coisa. Consegue entender? 120%. Você precisa entender over delivery. Eu tenho que entregar 120%. Só que se você, já conversamos sobre isso, entregar somente pelo ego, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou isso, não vai funcionar. Olha o Giovanni aí. Olha ali, ó. Bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo. Chegou agora? Seja muito bem-vindo. Esse é o Clube das 10. A gente faz o Clube das 10. 10 da manhã e 10 da noite. Aqui eu tô com o meu amado e querido amigo Isaac, quebrando tudo aqui, falando sobre princípios de sucesso. Vamos lá, família Naticar. E o que eu vejo muito, Nath, no ambiente... Eu trabalho num ambiente que tem a fama, né, um período do meu tempo, eu trabalho num ambiente que é um trabalho parcial que eu tenho em serviço público, que tem a fama de ser devagar quase parando no Brasil. Né? E o que eu percebo muito, tá? O que eu percebo muito conversando com as pessoas, eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar e de ouvir e aprender. Então, assim, conversando com as pessoas, o que eu vejo, e que é uma coisa extremamente errada, né? Você não deve fazer isso na sua vida. O que muita gente faz é o seguinte, ela até tem um objetivo, ela quer alcançar um determinado objetivo, ela muitas vezes até se acha em condições disso, só que ela espera receber aquilo para depois produzir. Isso é uma inversão. Né? Meu Deus, até fiquei nervosa agora. Agora baixou o negócio aqui. Peraí. Aí, sabe o que acontece? Esse tipo de pessoa, ela simplesmente troca, ela inverte, ela quer o resultado antes de dar o investimento. E aí fica sentado esperando. Não, porque um dia vai chegar. E contando com a sorte ou com alguma oportunidade. Caraca, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Isso não vai acontecer. Hashtag deixa de ser iludido. Hashtag deixa de ser iludido. Isso é uma ilusão. Tem muita gente que foi doutrinado a isso. Não, uma hora vai acontecer. Eu tenho uma pessoa que
é complicado falar de família, mas eu tenho uma pessoa na minha família que tem potencial pra caramba, mas viveu toda uma vida esperando a oportunidade chegar. E a vida tá passando e continua esperando a oportunidade chegar. Queria receber sem investir. Isso não funciona. É por isso que muitas vezes na sua vida você fica na expectativa que venha alguém até, em forma de alguém, te entregue algo na mão, tá? Te entregue algo na mão e aí sim você vai conseguir tudo que você quer na sua vida. Ou vem alguém muito rico e te entregue uma porção de ouro. Ou então eu te entregue o mapa do tesouro. Porque aí tá tudo pronto, né? Você não precisa fazer nada. Hashtag, deixa de ser iludido. Não é assim que funciona. Você vai ter que sim. Moeda de troca, troca, né? É uma forma de fazer uma troca. Você tem que entregar algo. Algo vai te custar para você poder receber aquilo que você tem que receber. Não, você não vai receber. Você não vai receber os benefícios do sacrifício que você nunca fez. Não vai receber. Exatamente. O que é importante ficar nisso, né? Eu Giovanni tá resumiria. colocando assim, ó, é a desculpa do milagre. Acomodado, exatamente. E aí, só que olha só, gente, por favor, a gente já conversou sobre isso, tá? Eu quero que você traga aí essa verdade para você, entende? Porque é muito fácil estar na live aqui e pensar em outra pessoa. Eu quero que você comece a vasculhar aí dentro da tua vida, em qual área você está assim, entendeu? Porque pode não ser na financeira, mas pode ser em alguma área por aí. O princípio é o mesmo. Falou tudo, Paulinho, é isso aí. Vamos lá, amigo, fala aí. Exatamente. Se tem uma frase, eu acho que resume isso, é que o dinheiro como meio de troca, ele é uma expressão econômica daquilo que você produz, daquilo que você agrega de valor. Então, primeiro você agrega valor, primeiro você produz, né? E é interessante porque as pessoas se sentem... eu fico impressionado com essa mentalidade, injustiçadas. Né? Eu ganho muito pouco, eu não vou mover. E tem uma frase que eu acho miserável, né? Que é aquela frase de o funcionário produz o suficiente para não ser demitido e o patrão o suficiente, paga o suficiente para o empregado não se demitir, não pedir demissão. Então isso é uma frase que demonstra uma miséria. Chega a me Né? dar um... Exatamente. Então, assim, sai dessa. Se você quer uma jornada de crescimento, esquece isso. Você vai precisar produzir mais, porque se você produzir mais, e aqui eu estou falando para quem está no ambiente corporativo, quem ainda não empreende, quem é funcionário, se você produzir em maior quantidade e melhor qualidade, ou você vai ser promovido, ou você vai despedir o seu patrão. É o contrário. Né? Quando começa a chover propostas de emprego, propostas de outras empresas, você começa a ser notado, você começa a ganhar um poder que você não tinha, o poder da escolha. Né? Acho que a Natália falou numa das suas lives aí sobre conexões, né? Tinha uma moça que falou contigo que recebeu várias... A Letícia, que recebeu várias propostas de emprego. Logo que tinha... Então, assim, quando você produz e mantém relações saudáveis, você passa a ter o poder de direcionar a tua carreira. A tua carreira não vai ser mais direcionada por terceiros. Né? É você que passa a ter o protagonismo da tua vida. E, basicamente, a filosofia de sucesso do Napoleão Hill é dar os princípios que vão te fazer ter o protagonismo da sua vida. Deixa de ser coadjuvante na sua vida. Você precisa assumir o protagonismo. E a primeira coisa para assumir esse protagonismo é saber aquilo que você quer e estar disposto a dar bens e serviços em troca daquilo que você quer. Só que sabe o que acontece? Vem aquela frase, e aí eu venho aí com o que tu falou sobre ser sociocultural, esse negócio, de tipo que assim, eu faço o que me pagam. Eu só faço o que me pagam para eu fazer. Não, mas... Você nunca vai sair do lugar se você realmente pensar dessa forma. É interessante isso, Nath. Vamos colocar aqui num exemplo real. Determinado indivíduo aí ganha R$2.000 por mês. Tá? Se ele disser que só faz aquilo que pagam ele, e se de fato ele produzir o suficiente para ganhar R$2.000 por mês, o que vai acontecer é que ele vai ficar estagnado. Parado. Né? Estagnado. Se ele não produzir nem isso, ele vai cair fora. Se ele produzir só o suficiente, ele não vai
atingir o objetivo dele, né? Primeiro produz, depois você tem um retorno. É assim que funciona. E o Napoleão Hill aqui, ele acaba qualquer pretensão de ganhar a troco de nada. Não, você tem que estar disposto a dar algo em troca, e eu digo mais, a dar em serviços ou bens um valor, ou pelo menos uma ideia de valor econômico superior àquela que você vai receber, né? Terceiro lugar, ele vai dizer, estabeleça uma data definida na qual pretende possuir a importância desejada. Para ser meta tem que ter data. Mas tem uma coisa que eu aprendi aí no coaching, no desenvolvimento pessoal, enquanto não tiver uma data, é um desejo vago, não é algo definido, não é algo que vai te impulsionar, né? Para ser meta, precisa ter data, né? Quando eu vou atingir isso? Eu preciso ter isso. Quarto lugar, e aqui a gente começa na execução desse plano. Elabore um plano detalhado para a realização do seu desejo, e aqui, Nath, e comece imediatamente. Execução. Quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. E aqui muita gente falha. Por quê? Porque, às vezes, o objetivo está lá na frente e a pessoa não se considera em condições de executar ou de tomar ação que precisa para ter aquele resultado. Só que entre a tua posição hoje e a tua meta, existe uma estrada. É isso que Napoleão Hill quer dizer. Você não vai começar hoje e amanhã atingir a tua meta, a menos que a tua meta seja uma meta de Araque, não seja desafiadora. Uma meta muquirana, É. mediana, medíocre. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, quando você estabelece um plano, né, você deve começar a executar com os meios que tem. Isso é uma coisa importante, eu vou dizer até de mim mesmo. Eu, muitas vezes, eu me senti paralisado com aquela ideia de perfeccionismo, né? Vou dar um exemplo. Vou fazer marketing digital. Mas eu não tenho a melhor câmera, não tenho tudo, então vou esperar adquirir isso para começar. Não, começa com o teu celular, começa com os meios que você tem. Entenda que para chegar onde você quer, você vai ter que começar com os meios que você tem hoje. Começa a executar hoje. Sabe uma coisa que é importante, que o próprio Napoleão Hill fala? Comece aonde você está, com o recurso que você tem, do jeito que você tiver. Mas apenas comece. E é aí que muitos sonhos ficam atravessados. As pessoas não iniciam. As pessoas não iniciam. Sabe por quê, gente? Existe um ajuste no meio do caminho. Existe. Imagina se eu esperasse estar 100% pronto, eu teria que devorar todos esses livros, comer tudo isso aqui para poder vir aqui falar com você. E hoje, sinceramente, numa ligação, Isaac, vamos fazer uma live? Nós estamos colocando tudo que nós estamos vivendo, porque não tinha nada programado. A gente simplesmente iniciou aqui. A gente simplesmente começou. E o quanto você não está abrindo a mente com tudo que está acontecendo aqui? Consegue entender? Simplesmente começamos. Então eu teria que ir lá fazer uma maquiagem depois de um dia super cansativo para poder estar aqui. Se tudo tivesse que ser 1000 perfeições. Ou então colocar um blazer ao invés de casaco, que eu tô morrendo de frio. E uma coisa importante, Nath, a nossa trajetória, ela nunca, só em filmes, só em desenho animado, que ela pode ser linear, ela jamais é linear, né? A nossa trajetória não é linear em relação aos nossos objetivos. Nunca vai ser. Se você está esperando, presta bem atenção. Se você está esperando que aonde você está e aonde você quer chegar, você traçou aquele plano perfeito, e você acha que isso vai acontecer, meu amor. Eu acabei de falar com várias pessoas que são intolerantes à frustração, ao erro, ao fracasso. Entenda, o que mais vai acontecer ao longo do percurso são obstáculos. Só que os obstáculos no seu caminho fazem parte do seu caminho. Mas é aí que você trava, é aí que você para, porque você não entende. Aí entra uma briga de ego. Aí entra uma briga de você querer ter a razão das coisas e você não entende que você precisa aprender as coisas. E aí você já quer ensinar. Só ensina quem senta para aprender. Só ensina quem senta para aprender. Então, você precisa ter um coração quebrantado para isso.
Entendeu? Porque o trajeto vai doer, vai lá, ó, vai ralar o cotovelo, vai resvalar a mão, entendeu? Vai sangrar um pouco, vai doer, você precisa entender e ter a ciência disso. Porque É, senão você vai ter uma intolerância à frustração e você não pode sofrer, não pode ser machucado, não pode ser dodói, quando a vida ela vai bater pesado, amores. exatamente. Aqui, Nath, também o perfeccionismo é uma droga. Né? É um inferno, é um mal real que impede das pessoas de agirem de verdade, porque elas querem estar prontas, elas querem... Perfeccionismo é um bloqueio emocional, gente. Ó, vamos ler aqui Exatamente. rapidinho. Exatamente, eu estou começando a entender isso e está me fazendo super bem em todos os sentidos. É isso aí, Pamela. Cai pra dentro. Cai pra dentro, só faz. Gente, um dos maiores desbloqueios emocionais que pode acontecer é você atravessar a zona do medo. Meu Deus do céu. Com dor de barriga e de fralda. É isso que tem que acontecer. Ah, Nath, muito engraçadinho, mas é real. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes eu não estava apavorada, mas eu coloquei o pé sem ter chão e o chão logo em seguida se forma. Consegue entender? Olha o que o Giovanni está falando, ó. É igual ao deslocamento do Uber. Eventualmente pode ter ruas trancadas e o caminho muda para cima ou para baixo ou para o lado. Obstáculos sempre existirão e é por isso que é tão bom ir lá e fazer. Exatamente. Pá, tapa na cara com amor. Sempre assim. Grande Carlos. Boa noite, Carlão. E aí, vamos lá. Eu gosto de uma metáfora, Nath. Eu acho que quem usa essa metáfora é até o Bob Proctor, Eu amo se não Bob me Proctor. pode memória. É a metáfora do carro dirigindo à noite. Né? Vamos dizer que você precisa fazer uma viagem de 500 quilômetros durante a noite de carro. Né? O carro, quando você liga o farol, ele ilumina, sei lá, 100, 200 metros no máximo, não sei, tô aqui, não sou um especialista nisso. Mas essa capacidade do carro de iluminar apenas 100 ou 200 metros, ela te permite fazer uma viagem de 500 quilômetros. Né? Você não consegue enxergar todo o caminho, mas à medida que você vai andando e que o carro vai se deslocando, a luminosidade continua, 100, 200 quilômetros, 100, 200 metros, 100, 200 metros. E o caminho ele vai se tornando claro na jornada. Né? Eu costumo dizer que planos existem para ser revisados. Anota aí, nada vai Exatamente. funcionar perfeitinho. É na jornada que os ajustes vão sendo feitos. E uma coisa que um dos meus mestres aí fala muito, que é o Taleb, que todo desenvolvimento humano, ele não surgiu nos bancos universitários, ele surgiu, eu disse na última live, da tentativa e do erro. Né? É a jornada que vai nos apurando. Né? E às vezes esse desejo de já querer começar no alto, ele acaba paralisando e fazendo com que você não comece nunca. E aqui o que o Napoleão Hill falou é fundamental. Ele diz: comece, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Quebra essa meta. Quebra em pequenas metas. Comece a fazer o que você pode fazer hoje. Né? E aqui, o quinto ponto que ele fala é um compromisso consigo mesmo. Né? Redige um documento. Né? Redige um documento declarando precisa e claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite, especificando o que pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o plano a ser posto em prática para juntar dinheiro. Aqui a coisa começa a tomar corpo. Tem uma frase que eu acho muito verdadeira que diz que escrever torna o homem preciso. Enquanto tá só na minha cabeça, por vezes é muito vago. Tá no abstrato. Tem que trazer para o concreto. E o primeiro ato de trazer para o concreto é papel e caneta na mão e senta o dedo ali. E por fim, nós estamos só no desejo, tá? São vários princípios. Eu quero apressar aqui para não ficar num só dos princípios do Napoleão Hill. Não sei como é que tá nosso horário. Vamos fazer o seguinte, ô Isaac, vamos criar uma série de lives sobre isso, explorando cada princípio. O que tu acha? Vê se tu tem disponibilidade de noite para a gente poder criar essa série de lives para falar cada uma de uma forma mais profunda. Porque eu acho que a gente tem uns 4 minutos ainda. Então,
ficaria muito conteúdo. Eu acho que a gente poderia conversar e trazer. Pessoal, o que vocês acham? Vocês querem saber os princípios para chegar nos 10K? Porque aí eu entro numa série de lives aqui com o Isaac, ok? Para a gente poder trabalhar isso. Mas eu vou precisar de você aqui. Gente, eu estou na terceira página do livro. Eu estou na terceira página do livro. Imagina, olha só, vai ser praticamente um curso gratuito. Eu vou sentar com o Isaac e vou trazer um planejamento para isso, tá? As lives das 10 horas da noite, ok? Então, vai ser praticamente um curso gratuito que a gente vai entregar para vocês aqui. Se isso aqui está fazendo sentido para vocês, porque eu quero que vocês atinjam o 10K. Eu estou trazendo uma pessoa, olha atrás, quantos livros ele tem, uma pessoa altamente competente e capaz. E, sinceramente, é um amigo, é um irmão. Consegue entender? Então, eu quero muito que você esteja aqui 10 horas da noite. Só 10 horas da noite agora. Entendeu? Para quê? Para que você tenha ciência de como aplicar e trazer os 10K. Ninguém tá brincando aqui com o teu sonho, não. Mas quando eu falo 10K, você começa a mentalizar. E eu quero que você comece a trazer isso na verdade. Para isso, você precisa se fundamentar. Quem aqui vai trazer pelo menos mais uma pessoa? Quem aqui vai trazer pelo menos mais uma pessoa para essa série de lives que nós vamos colocar para fazer aqui? Fala aí. Eu. 10KNC. Exatamente. E olha só, depois que tu bateu o 10K, eu não quero você saindo fora daqui não, tá, querido? O compromisso permanece, tá? Vamos lá. Ei, Nath. Ó, diga. Oi, para finalizar aqui o sexto, né? Vamos lá. Pelo menos para dar os 6 passos aqui. Sim. O sexto é ler a declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia. Por que ele fala isso? Ele vai dizer uma antes de deitar e outra assim que se levantar. Por quê? Porque aqui nesse ponto ele vai trabalhar os bloqueios emocionais, né? Nós aprendemos na própria formação em coaching que mudanças acontecem ou por repetição ou por alta carga emocional. Então aqui é uma forma de perpetuar a mudança. Quando você lê a tua declaração todos os dias, isso é como se fosse um soco nessas barreiras, nessas crenças limitantes que você tem. Então, por isso a precisão do escrito, por isso o serviço em troca, por isso os meios pelos quais você pretende alcançar, e por isso que é importante ler, porque à medida que você está lendo, sobretudo em voz alta, você está desafiando todos aqueles bloqueios emocionais que foram se acumulando na tua vida durante a tua existência, né? Isso precisa cair, isso precisa ceder, né? E por isso a importância da leitura, por isso a importância, eu sempre digo, né? Repetir as mesmas coisas é importante. É importante revisar. Óbvio. O óbvio que ignoramos, né? O livro do Jacob Petrie, né? O óbvio tem um poder sensacional. Puxa vida, essa live ficou com gostinho de quero mais, sim ou não, pessoal? Opa! Olha aí, ó o pessoal. Todo mundo se comprometendo. Depois de 10K, evoluímos para 15K. É isso aí, evolução e crescente. Bora lá. Cadê os on fire? Cadê os on fire? Cadê os em chamas? Quero ver todo o foguinho aí, ó. Vamos bater uma foto para tirar nessa live. Bora lá. Vai, faz uma pose aí, Isaac. Bora lá. Tira um print. Tira um print e marca a gente. Tira aí. Tirou? Tira logo. Para de comentar e tira o print. Isso, deu. Acabou, hein? Tira o print e posta a hashtag 10KNC. Por que NC, gente? Porque a Natália Carvalho eu consigo ver, consigo achar melhor. Porque 10K tem um monte por aí, tá? A hashtag de hoje é o que o Isaac falou. Sai dessa. Essa é a hashtag de hoje. Sai dessa. Sai dessa de você não querer entregar 100%. Tem que entregar 120%. Fechado? Fala aí, últimas palavras, Isaac. Últimas palavras. Nath, eu quero só agradecer o tempo. O tempo é a moeda mais preciosa que existe no mundo. Então, só o fato aí de você estar nos ouvindo, tá querendo crescer, já é um motivo de honra também para mim. Eu me sinto muito honrado, muito abraçado aqui nesse grupo aí que está on fire, né? E foi um grande prazer participar e desejo aí tudo de melhor e sucesso aí para vocês.
Então se prepara que vem uma série de lives sobre sucesso, ok? Um forte abraço, um beijo, uma noite incrível, maravilhosa, extraordinária. Tchau, gente! Beijo! Abraço.